tarde! Nós estamos aqui para a nossa 18ª, 19ª live desse período do Caminhos de Hildegard, a nossa quaresma educativa. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Pelo visto estou hoje sem os meus óculos novamente, mas tudo bem. Muito boa tarde. Se você está vendo essa live gravada, peço que você passe alguns minutos para frente, porque agora estamos recebendo as pessoas que nos dão o prazer da sua companhia aqui ao vivo. Boa tarde, Nina. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Maria Janice. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta live. Se não me engano, é a nossa 19ª live. E hoje nós vamos falar dos desequilíbrios. O que a gente pode fazer para equilibrar? O que desequilibra nosso temperamento? E o que é que equilibra? O que a gente pode fazer para equilibrar? Muito boa tarde a todos. Ana Lu, boa tarde. Adriana, boa tarde. Sandra Regina, muito bom te receber aqui. Vera Alves. Doris, seja bem-vinda. Avisem seus amigos. Ajudem esse Instagram a me entregar para as outras pessoas, que ele não anda gostando muito de mim, não. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui. E nós vamos hoje tratar dos elementos que podem equilibrar os temperamentos. Temos aí um minutinho. Convidem seus amigos para que a gente possa ter mais pessoas aqui nessa live e esse conteúdo consiga alcançar mais e mais pessoas. Muito boa tarde, Nilda. Hoje eu estou com várias coisas aqui para desequilibrar o meu temperamento. Um deles é o calor. Esse sim. Muito boa tarde, Simone. Um prazer te ter aqui, Alessandra. Vamos lá? Vocês me ouvem? Me veem bem? Tudo ok? Estão me ouvindo perfeitamente? Podemos começar a nossa live de hoje? Hoje, gente, quase que eu não chego aqui, porque é muita batalha. Desde ontem eu estou com um problema aí com a minha cadelinha. Peço a vocês que façam orações por ela, tá? Porque nós estamos aí indo e vindo para veterinário. Cecília, boa tarde. Ana Lu, boa tarde. Reinilda, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Mas isso é só a vida acontecendo, né? Tenho certeza que tudo vai ficar bem. E nós estamos aqui para fazer o nosso, né? E vai ficar tudo certo. Quase que eu não entro aqui nessa live hoje, mas deu certinho de entrar. Matilde, muito boa tarde, muito bom te ter aqui. Então, vamos começar, né, sobre essas questões dos desequilíbrios, né? Como é que a gente se percebe nisso? Porque muitas pessoas têm muita dificuldade, inclusive, de identificar o seu temperamento justamente por causa do desequilíbrio. Boa tarde, Felipe Regardi. Então, o desequilíbrio causa confusão, né? O desequilíbrio causa confusão. Às vezes a pessoa está seca demais, né? Muitas vezes é um colérico que está muito seco. A tendência dele é se perceber melancólico, às vezes, ter a confusão, né? Porque vocês se lembram, né? Daquela tabelinha que a gente passou aqui. Colérico, quente, seco, melancólico, seco e frio, né? E aqui, nesse aspecto aqui, quanto mais o melancólico chega aqui perto da secura, mais próximo ele vai ficar aqui do elemento terra, né? Se ele for muito marcado na secura, ele for mais seco do que quente,
pode haver essa confusão. Ou se algo aconteceu para desequilibrá-lo ao ponto de ele ter mais secura, né? Ou de desenvolver uma frieza, porque lembrem-se que nós temos os 4 elementos em nós, né? Só que 2 estão ali no topo, né? E os outros 2 são, como Santo Hildegarda fala, são subalternos. À luz do que Santo Hildegarda diz, quando nós permitimos que esses subalternos, né, tomem conta a nível do desequilíbrio, doenças graves se instauram, né? Por quê? Porque vai muito contra a nossa própria estrutura, né? É o contrário daquilo que nós nascemos para ser. Nós temos aqueles 2 elementos ali, outros 2 elementos que são subalternos, só para nos equilibrar. Né? Se eu estou muito quente, né? Vai equilibrar ali um ponto de me deixar no mesmo nível, mas eu vou continuar sendo quente e seca, né? Não é para deixar o temperamento quente frio. O temperamento quente foi forjado quente, porque a representação dele na vida, né, para a vida, o que Deus espera dele é que ele seja quente e seco. Por exemplo, um colérico, a estrutura física dele, né, já conta para que ele veio. Se vocês olharem a estrutura física do colérico, né, normalmente eles têm um olhar muito fixo, muito penetrante, porque é o olhar daquela pessoa, do soldado, né, que está investigando tudo, que está analisando tudo, então ele capta todas as coisas. Normalmente os coléricos têm essa parte superior aqui, ombros muito largos, braços fortes, ombros muito largos. São aquelas mulheres, por exemplo, que quando engordam, elas engordam aqui essa parte de cima, né? Elas aumentam aqui essa parte de cima. Por quê? Porque na estrutura física dele está a estrutura física de um soldado, né? Daquele que veio para combater, para defender, para realizar as coisas, para usar uma espada, para que, se for necessário proteger alguém, isso vem nas costas dele. Então tem muito a ver com o colérico essa postura. Então a gente olha para o físico dele, é isso aí. Se de repente, ontem nós até falamos um pouquinho sobre isso, né, dentro da perspectiva dos negócios, se de repente ele é colocado num ritmo de vida onde ele não pode realizar, né, onde ele não pode fazer nada, né, ele está impedido de realizar, de liderar alguma coisa, isso pode gerar uma frustração, isso pode gerar uma depressão. A depressão, ela pode elevar a umidade ali, nesse caso do colérico, né, e ele se apagar. E esse fogo se apagar. E essa secura que é característica, que é inata, que é para ter estrutura, ser diminuída. E aí surge a depressão, gente. Nós estamos falando do colérico. A mesma coisa vai acontecer ali com o melancólico, né? Melancólico, a sua estrutura está muito ligada a quê? A conclusão das coisas, a realização das coisas aqui na Terra, né? E de dar amparo, porque nós precisamos, tem hora que a gente precisa, né? De alguém que nos chame para a realidade. Já pensou se fosse todo mundo como um sanguíneo, sonhando, delirando, né? E o melancólico, ele vai te puxar para a realidade. O problema é quando ele puxa para fundo demais, né? É quando o puxar dele passa do limite, que é o limite do racional com positividade, e ele afunda ali na depressão, né? Mas a estrutura dele é essa. Pensou, você construir uma casa que não tem esse alicerce? Ele é o alicerce. E na realidade, eu até comecei a falar sobre isso, e eu penso que eu não concluí meu pensamento numa última live. É que é inversamente proporcional, porque essa profundidade que o
melancólico busca, essa insatisfação nata com a estrutura, com a vida, né? Que é uma insatisfação, vem de uma busca muito grande pelos valores espirituais. Quando ele tem esse encontro com a profundidade do espírito, porque é muito terra, né? É muito pesado. Ele percebe as coisas, que a gente está falando de energia, ele percebe as coisas do mundo com muito peso. É muito denso para ele. Estou me sentindo assim, apagada. Mudei de cidade e me sinto muito triste, deslocada. Tem essa questão. Aí tem duas questões, né? Pode ser pela questão do temperamento, né? Eu não sei qual é o seu temperamento. E pode ser pela questão da adaptabilidade, né? Tem temperamentos que demoram mais a se adaptar. O melancólico, por exemplo, é muito difícil de se adaptar. Ele não gosta de mudança. É aquele que tem um lugar para sentar ali, que fica a marca da bunda dele ali, naquele lugar. E aquele lugar é dele, né? É um canto dele. Se tirou, é igual aquele canto do gato, né? A almofada do gato. Então, a gente tem que entender essas coisas. Aí, no caso do melancólico, tem isso, né? Por quê? Porque ele tem toda essa questão espiritual. Quando ele se desprende mais dessa matéria, né? De enxergar o peso, a densidade da vida, né? Ele passa a reclamar menos. A busca pela espiritualidade é muito importante para esses temperamentos. Muito importante. Ontem eu até respondi uma caixinha a respeito da fertilidade, né? Porque Santo Hildegarda fala muito sobre isso, né? Que as mulheres melancólicas tendem a ser inférteis, né? E eu até respondi para o pessoal e outras pessoas foram me responder lá no direct a partir daquela caixinha. Gente, isso é uma tendência, né? É uma tendência. Porque assim como nós olhamos para o outono, né? O outono é excessivamente seco e frio. Num solo seco e frio, um clima frio, um clima seco, dificilmente alguma coisa prospera ali. Uma semente vinga num solo dessa forma, né? Mas isso não quer dizer que não possa nascer. Isso não quer dizer que você não possa adaptar o solo. Adaptar o solo. Isso pode ser indício de que aquelas mulheres talvez não nasceram para o exercício da maternidade. Muitas percebem isso. Ou elas tendem a ter poucos filhos. E quando tem filhos, demoram muito. Inclusive alguém que eu não me lembro o nome respondeu para mim: Lu, isso é muito verdade, eu sou melancólica, eu demorei 10 anos. Eu demorei uma década para ter filhos. Então, tem toda uma questão que é da constituição física e tem toda uma questão que é da vontade de Deus também, que em outro momento nós vamos falar sobre isso. Mas é disso que se trata, né? Isso não quer dizer que você não possa ter filhos. Isso não é uma matemática. Você vai olhar, ó, sanguíneo nasceu para ter um monte de filho, né? Colérico, mais ou menos. E melancólicos não vão ter filho nenhum. Não é por aí, tá? Não é por aí, não é uma regra matemática. Assim como não é uma regra quando a gente olha ali para os vícios e virtudes, né? A gente não pode pegar isso como uma tabela. Existem N fatores que a gente precisa analisar ali. E nós estamos aqui nesse mundo para nos equilibrar e alcançar virtudes. Esse é a principal razão. Aí nós falamos do melancólico, né? E agora a gente vai falar ali do fleumático, que tem ali na sua... Aliás, eu não falei da constituição física do melancólico, né? Que é para baixo, né? Geralmente são pessoas bem magras e a expressão deles é para baixo. Os braços são longos. Você vai olhar para o melancólico, você vai identificar logo, porque a proporção dos braços é maior, é bem longilíneo, são longos os braços. As pernas são longas, né? Eles costumam ter o abdômen menor, né? O tórax aqui é menor, a parte do corpo é um pouco menor.
em relação aos braços e as pernas, né? O rosto é mais angulado também e é para baixo. Os olhos, essa voltinha aqui é para baixo. A boca tem de ser assim. A Lu tá me descrevendo. Porque é assim na constituição física, né? Não tenho filhos por opção. Sempre pedi a Deus para não ter uma gravidez indesejada. Eu tenho 15 anos de casada, não engravidei até hoje. Muitas vezes eu me senti muito triste, mas Deus sabe de todas as coisas, olha aí, gente. Então, são essas coisas, são N coisas que influenciam nessa questão, né, da maternidade também. A gente pode falar disso num segundo momento. Aí, quando a gente vai descrever ali os fleumáticos, né, os fleumáticos, eles tendem a ser bochechudinhos, né. Quando você olha para o rosto do fleuma, a bochecha, ele pode ser magro, mas a bochechinha dele é redondinha. Ele tem aquele rosto mais arredondado. Geralmente são mais gordinhos, são mais fofinhos. Mesmo sendo magro, você vê uma estrutura diferente ali, né? Eles tendem a engordar mais nessa parte do abdômen, né? E as bochechinhas ficam claras, né? É muito, muito evidente a bochechinha deles, olhos redondos ali, né? E aí, quando a gente vai falar lá dos sanguíneos, são os mais esbeltos, né? São os mais bonitos, os que têm, assim, um corpo muito mais proporcional, né? Eles têm proporções, costumam ter proporções perfeitas, né? Geralmente são muito bonitos, têm os olhos expressivos, grandes, expressivos, geralmente tem covinha ali, né? Aquela coisa charmosinha, bonitinha, né? Dentre todos, eles costumam ser os mais belos. E essa beleza, gente, quando eu falo, não é uma beleza descrita dentro de um padrão, né? Não é uma beleza padrão. É a beleza da energia que vem de dentro deles, né? É como você abrir a janela e é primavera, né? Óbvio, o outono tem a sua beleza também, mas não é radiante. Não é radiante quando você abre a janela e tem o sol, é aquele sol que não te queima, não te arde, né? E que está tudo florido e que tem uma brisa fresca. Porque o sanguíneo em equilíbrio, ele é isso. Ele é aquela brisa fresca, gostosa, né? Então é muito isso. E se a gente olhar para as proporções do corpo, nós vamos identificar as pessoas. São admiradas pela forma de ser. São muito admiradas. Então, e são mais apreciados, né? É muito mais fácil você gostar de um sanguíneo do que você gostar, por exemplo, de um colérico e de um melancólico de cara. O colérico melancólico não vão ser aquelas pessoas assim, que vão estar num lugar e que as pessoas já vão falar assim, nossa, gostei daquela pessoa. De cara, não. As pessoas, para gostar da gente, demora. Porque tem que conhecer. Nossa, eu pensava que ela era assim, ela é assada. Agora, o sanguíneo não. O sanguíneo todo mundo já gosta. Chegou, já fez festa, já tá postando foto com minha melhor amiga e ela conheceu por meia hora. Né? E divide coisas, conta coisas. Pessoas compartilham muita coisa com sanguíneos. Sanguíneos são muito carismáticos e gostam de ajudar muitas pessoas também. Então, tem tudo isso. Tem todos esses fatores, né? Essa beleza é explicada de que forma? Bom, é como eu tô falando aqui, é uma energia, né? É uma energia. Você olha para a pessoa e você enxerga a beleza ali, porque é uma expressão, é algo que vem de dentro dela. Você nunca teve oportunidade de encontrar uma pessoa, né? Às vezes você olha para ela não tem ali aqueles traços padrões. Se você olhar para o rosto, para a forma do rosto, para a forma do corpo, para o cabelo,
não tem ali o padrão de beleza que você espera. Mas ela é linda. Ela chega, todo mundo fala, nossa, que pessoa bonita, que mulher bonita. Minha filha Bárbara é sanguínea, nata. Aí tá vendo? É isso. Onde ela chega, ela encanta. Todo mundo vê aquela beleza. Às vezes a pessoa, inclusive, tem os traços padrão, né? Tem um cabelo muito bonito, né? Tem todo um cuidado. É aquele tipo feio charmoso. Nem isso, você olha, você vê beleza, você não vê. Porque essa questão de feio e bonito, gente, é muito relativo, né? Nós estamos num mundo onde traçou-se padrões de beleza. E na realidade, a natureza é bela. Se você olhar para a natureza, tudo é belo na natureza. E a natureza, ela é desigual, ela não é padrão. Já pensou se a gente abrisse a janela e só tivesse rosa? Só tivesse rosa. Rosa é maravilhosamente linda. Mas não ia te cansar ver só rosa? Não, a gente abre a janela e aí a gente vê rosa, a gente vê margarida, a gente vê violeta, a gente vê grandes espécies de plantas. E todas elas são bonitas. E tudo tem beleza. Então tudo que existe na natureza é belo. Você foi criada bela. É belo isso. É belo. E a gente precisa reconhecer essas coisas. Aí dentro desses aspectos que nós já falamos, a questão da umidade, isso que a Maria de Fátima está falando aí é interessante, né? Tem um fator, que ela falou da harmonia. A gente só passa a ter a harmonia, né? As pessoas só vão conseguir enxergar beleza na gente a partir do momento que a gente deixar de brigar com aquilo que a gente é. Entendeu? Não tô falando que você não tem que se arrumar. Não tô falando que se você tem um nariz grande demais e aquilo te incomoda, você não pode ir lá fazer uma cirurgia, fazer um reparo. Não estou dizendo isso, né? Porque os métodos existem para serem usados. O problema é quando você está fazendo isso para seguir um padrão, sem respeitar aquilo que você é. Por exemplo, eu trabalho aqui com estética, né? E a gente trabalha com estética natural. Então, o que é estética natural? Eu perceber o que é bonito em você e valorizar aquilo que você tem de bonito. Não eu tentar mudar alguma coisa para você ficar próximo de um padrão, né? Como a gente tem percebido por aí nas harmonizações ou desarmonizações ou demonizações faciais, né? Que tem umas coisas aí que, pelo amor de Deus. Aí você sai para um bar ou para um evento qualquer, para um restaurante qualquer, né? Aí chega lá, as pessoas estão todas iguais. Elas estão com uma sobrancelha igual, que é aquela sobrancelha que começa com um quadrado aqui, ela angula aqui em cima, baixa aqui, o mesmo ângulo de sobrancelha, o mesmo ângulo de rosto, a mesma projeção da bochecha, o lábio projetado aqui para frente. As pessoas estão iguais. E para algumas pessoas, certas harmonizações até combinam, para outras não, porque desconstrói aquilo que elas são. Inclusive, recentemente eu estava lendo uma matéria sobre a quantidade de famosos que estão tirando ali, né, os procedimentos estéticos. Por quê? Porque eles não conseguem se reconhecer ali. Né? Às vezes vai na onda do profissional, vão injetar isso, vão pôr, né? Vão projetar que o queixo, a pessoa nem queixo tem, porque é a característica dela não ter o queixo. E aí vão projetar e a pessoa não consegue se reconhecer mais ali. Isso é algo que desequilibra. Isso é algo que desequilibra. Uma coisa é você se manter bem, né? Você fazer isso mesmo, as sobrancelhas da Nike. A beleza é a harmonia, e nos encontramos isso, a essência, exatamente, a nossa essência. Então, quando a gente para de brigar com aquilo, sabe, as pessoas inclusive vão deixar de ver problemas, assim. Nesse sentido, eu sempre tive
um olhar muito, muito crítico sobre mim, mas muito transparente, inclusive. O clipe trilha do Michael Jackson. Realmente. Ai, meu Deus do céu. Perde a identidade. Porque a nossa identidade está nas nossas expressões, né? Como a gente se expressa. Porque senão, gente, a gente seria igual aqueles ETs, né? Tudo igual. Tudo igual, bracinho comprido, né? Olhinho. Não teríamos diferenciação. Então, Deus nos constituiu em forma também, porque parte das coisas que nós vamos ter que trabalhar no nosso espírito vai depender da nossa constituição física, daquilo que Ele nos deu, né? E se a gente começa a alterar essas coisas, nós começamos a colocar pedras num caminho de encontro dessa nossa tenda dourada, né? Que aí a gente está querendo satisfazer só o mundo. E isso é complicado. Maria de Fátima falou de autenticidade, né? E a autenticidade a gente ainda vai mais a fundo, né? Não é só na questão da forma do ser, mas é da questão de como eu me expresso no mundo. Hoje nós vemos aí pessoas querendo serem clones de outras pessoas, né? Que são influencers aí. Aí a pessoa aparece na internet falando como a pessoa, se vestindo como a pessoa. E não tem problema nenhum você modelar alguém, né? Que o nosso trabalho aqui, como a gente fala, a gente vai modelar os santos, né? Buscar aí referências, buscar ali referências boas para a nossa evolução. Isso é nato. Agora, você imitar alguém, né? Você imitar alguém e anular completamente aquilo que você é, não é bacana. E é o que a gente vê por aí. E isso desequilibra. Então aqui nós vemos o que pode causar nosso desequilíbrio. A nossa alimentação, o nosso ambiente, onde nós estamos, isso pode alterar, afetar completamente o nosso temperamento. Então aquilo que a gente come, onde nós estamos, as nossas emoções, principalmente as nossas emoções. E hoje a gente vai ver que essas emoções são grande parte do desequilíbrio, porque nós estamos o tempo inteiro bombardeados de conteúdos, né? De assuntos que nós nem conseguimos absorver totalmente. E existe sobre nós uma cobrança estética, uma cobrança a nível do sucesso, muitas cobranças. E às vezes a gente fica mirando em coisas que nem fazem parte dos nossos valores mesmo, daquilo que realmente a nossa alma pede. Por isso é que a gente precisa entender os temperamentos, né? Para entender a nossa forma de chegar aonde a gente precisa chegar, a nossa forma única de chegar. Porque não é porque você chegou por uma via que eu vou chegar por essa via também. Talvez, mas talvez não. Talvez pode ser parte dessa via, eu posso me inspirar nessa sua via, mas construir o meu próprio caminho, né? A minha própria trajetória. É o meu caminho com Deus. Porque as coisas que eu preciso reparar, muitas vezes não são como as suas. Jamais vão ser na mesma proporção. Existem experiências diferentes, nós somos seres únicos. E sentimos e vamos evoluir de forma diferente também. Né? E como que a gente equilibra isso tudo? Então, se a gente se desequilibra pela alimentação, a gente vai se equilibrar pela alimentação também. As medicinas mais ancestrais, né? As medicinas mais antigas, como a Ayurveda, por exemplo, elas têm muito a questão de você se alimentar pela força contrária, né? Então, se eu sou colérica e eu estou com desequilíbrio ali no fogo, né, no elemento fogo, eu estou quente demais, então é o ideal que nos alimentemos ou que tracemos estratégias que sejam ligadas a mais elementos frios, mais frescos, né? Vou trazer banhos úmidos e frescos, vou fazer escalda-pés ali, vou me hidratar mais,
Vou procurar ter atividades que sejam úmidas, né? Como ler poesia, me aproximar da arte, que traz ali uma certa umidade, que para o colérico e para o melancólico às vezes é difícil, né? De captar isso, de ter em si, porque tem muito pouco. Então isso é uma forma de ter. À luz de Santa Hildegarda, isso é um pouquinho diferente na questão da alimentação. Ela já não obedece muito à questão dos opostos, né? Tanto é que, por exemplo, o biscoito, aquele biscoitinho da alegria, é chamado por ela também de biscoito dos nervos, biscoito para os nervos. Porque o que é que ela diz? Que quando a pessoa come, a pessoa fica calma, a pessoa fica tranquila. E a gente vai ver os elementos que tem ali, basicamente são elementos quentes. Porque tem uma quantidade de canela e de noz moscada e de cravo ali, né? Bem grande, então tem muito elemento quente ali. Mas Santa Hildegarda não olha só para esse aspecto energético. Ela olha para o aspecto sutil. E dentro dessas sutilezas, né? Tem ali virtudes, que essas sutilezas são as virtudes contidas em cada elemento, vão equilibrar um colérico, por exemplo. Alguém que está ali com os nervos à flor da pele. Vai comer aquela quantidade de biscoitinho feito ali. Óbvio que o biscoitinho não tem só canela, né? Tem outras coisas ali também. Tem manteiga que vai dar uma melhorada ali. Tem a farinha de espelta, que pode ser usada para todos os temperamentos. Mas basicamente, a nível de sutileza, um biscoitinho da alegria vai equilibrar todos os temperamentos. Equilibrar todos os temperamentos. Vamos pegar ali o funcho. A nível de sutileza, ele vai equilibrar todos os temperamentos. Porque Santa Hildegarda trabalha com os elementos sutis. Por isso que ela tem lá um cardápio que é anti-melancólico, né? Que são aqueles elementos que vão trazer alegria para a nossa vida. Pensa, um melancólico que tá pessimista ali, comeu um biscoitinho da alegria, trouxe alegria ali para ele. Ele vai conseguir tocar a vida de forma diferente. Um colérico que está inflamado, se eu trouxer alegria, eu vou transformar isso. Um fleumático que está ali sem movimento, sem desejo de fazer as coisas, se eu trouxer alegria, eu transformo isso. Um sanguíneo, que muito embora tenha realmente alegria, mas quando a gente traz aquela alegria, a alegria que eu falo aqui para vocês é a alegria celeste. É aquela alegria que independe das circunstâncias. O sanguíneo ele é muito alegre, mas ele depende muito da aprovação, ele depende muito do ambiente, né? Ele depende muito da estética em si. E o que acontece? Quando ele tem alegria celeste, ele se transforma, porque ele deixa de dar valor para as opiniões, né? Ele deixa de esperar a aprovação. Eu vou falar sobre esse negócio do biscoito da alegria agora. A Doris falou aqui do alecrim. O alecrim, ele não é uma erva citada claramente por Santa Hildegarda, né? Já vai entrar ali naquelas outras ervas, pode entrar ali naquelas outras ervas, que inclusive o Dr. Wigert considera, mas ela não cita o alecrim. E o alecrim é uma erva maravilhosa, realmente é a erva da alegria, né? É uma erva também da alegria. Santa Hildegarda não cita ali junto com seus componentes, né? Mas é algo que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem e pode usar perfeitamente. A questão que perguntaram aí sobre o biscoito da alegria, usar a aveia no lugar da espelta. Eu, Luciene, eu prefiro utilizar o farelo de aveia no lugar da espelta para fazer o bolinho, o biscoitinho, tá? Agora, não é uma recomendação de Santa Hildegarda, é uma adaptação. Ele vai deixar de ser o biscoitinho da alegria de Santa Hildegarda, tá? Ele vai ser uma inspiração. Por quê?
Porque a gente tem que lembrar que o biscoito da alegria, gente, naquelas quantidades que foi preparado ali, ele é um remédio, tá? Porque se você for olhar a quantidade de condimento, quem é que cozinha sabe disso. Se a gente for olhar a quantidade de condimento que pede para colocar ali, é uma quantidade grande. Então tem grande quantidade de noz moscada ali, por exemplo, que é algo que a gente usa com parcimônia, né? Que inclusive é considerado uma erva, uma especiaria alucinógena, se você usar em grande quantidade. Então é uma quantidade grande ali. E é para ser usado da forma que ela indica. Os adultos vão comer de 3 a 5 por dia. E as crianças vão comer de 2 a 3 por dia no máximo. Por quê? Porque é remédio. Agora tá, Luciene, eu quero fazer para minha família comer, se esbaldar. Aí eu vou mudar as quantidades. Principalmente as quantidades de especiaria. Eu costumo fazer isso. Então eu vou fazer um biscoitinho da alegria inspirado, né? Um biscoito inspirado no biscoito de Santa Hildegarda. Mas vai ser o biscoitinho da alegria? Não vai ser o biscoitinho da alegria. Porque o biscoitinho da alegria é um remédio. Ele não é para você comer ali, tá metendo a mão no pote. Não, você vai comer como remédio. Você não tem a hora de comer, a quantidade de comprimido que você vai tomar. Quando Santa Hildegarda fez o biscoito da alegria, é nesse sentido. E detalhe, tem um tamanho certo. Não adianta, porque eu vejo muita gente fazer o biscoitinho da alegria ali, aquela quantidade, gente, da massa ali, vai dar em média 140 unidades. 140 unidades. Ou seja, vão ser de 3 a 5 biscoitos para adulto numa quantidade pequena, numa espessura pequena. Se fizer um biscoitão desse tamanho, tá errado. Porque tem muita noz moscada ali, você tem que ter cuidado. Então aquilo é um medicamento. Aí agora eu vou fazer, me inspirando, eu vou colocar um pouco menos de especiaria da alegria ali. Né? Vou colocar menos noz moscada, vou fazer algo inspirado. Inspirado, você pode usar a farinha que você quiser. Você pode usar a farinha de trigo, você pode usar a maizena, que inclusive fica muito gostoso. Porque você está se inspirando. Agora, o biscoitinho da alegria é com espelta e ele é um remédio. Na pior das hipóteses, você pode usar aveia. Porém, se você for dar esse biscoitinho com aveia para alguém que está doente, Santa Hildegarda não indica a aveia para quem está doente. Ela só indica a aveia para quem está saudável, para quem está com boa digestão. Tanto é que muitas pessoas não conseguem digerir bem a aveia. Né? Pessoas que têm problema gastrointestinal não conseguem digerir bem a aveia. Onde você compra uma farinha de espelta? Olha só. Tem algumas lojas aí que vendem. Tem o Empório de Santa Hildegarda que vende. Tem a Farmácia Hildegardiana que vende, né? Tem a Cípria. Tem vários lugares aí na internet que você vai poder colocar lá farinha de espelta e comprar. Essa farinha, normalmente, é a farinha francesa, tá? Não é barato, realmente não é barato. Para chegar aqui para mim, chega em torno de, se eu comprar só ela, só 1 quilo, né, da farinha, vai chegar em torno de quase R$100 o quilo, eu pagando frete. Então, por isso é que eu acho interessante vocês comprarem com alguém, né? Juntarem pessoas aí na sua cidade para fazer a compra e comprar junto, que aí você divide o frete, que sai mais em conta, entendeu? Para todo mundo. Porque se for comprar 1 quilo só, gente, não compensa, né? Fica realmente caro. Por isso que eu não uso a espelta para fazer o biscoitinho, tá? A espelta eu uso para estar fazendo panqueca, né? De manhã. Eu uso para estar fazendo um bolinho de manhã. Eu uso para estar incrementando creme, sopas. E dura muito tempo. Alguém veio me falar aqui que comprou uma espelta, eu não sei onde, né? Também não me interessa saber de onde que foi. Comprou uma espelta que falou que depois de aberta era só 15 dias. Por favor. Não. Claro que não. Quanto tempo dura uma farinha de trigo depois que você abre? É 15 dias? Claro que não.
né? Você pode usar por mais tempo. Só que, óbvio que você vai armazenar bem, né? De preferência, coloca lá num pote hermeticamente fechado. Você não vai manter ali naquele saquinho que normalmente vem a espelta, né? Tem uma que eu compro lá na Cipra que ela vem a vácuo. Então, eu gosto de usar para essas coisas. A panqueca, quando você vai fazer a panquequinha de espelta, você vai usar uma colher de sopa. Você vai usar uma colher de sopa de espelta para você enriquecer uma sopa. Entendeu? E outra pergunta que fazem aí, espelta eu posso usar para polvilhar nas frutas? Não, a espelta ela necessariamente precisa ser cozida. Você tem que cozinhar. A espelta no mingau de manhã é uma delícia. Você também usa uma colher. Gente, eu uso uma colher de sopa, né? Eu uso uma colher de sopa para fazer um mingau. É um mingau que serve 2 pessoas. Um mingau que serve 2 pessoas. Então, é algo assim. Eu não uso para fazer o biscoitinho, o meu biscoitinho, né? Até porque, como eu falei para vocês, quando eu faço o biscoito, eu não faço a nível de medicamento, né? Eu não faço como remédio. Eu faço para inspiração, né? Aí, como inspiração, você pode fazer o que você quiser. Como inspiração, você pode fazer o que você quiser. Tanto é que tem patisserie na França que falam-se Hildegardiana, mas é Hildegardiana por quê? Porque eles fazem só as receitas de Santo Hildegarda? Não. As receitas de Santo Hildegarda são medicamentos. As receitas que ela fez no livro de medicina é para medicamento. Então a gente pode fazer coisas inspiradas, né? Posso comer um crepe hildegardiano ali, que eu faço com a farinha de espelta, que eu faço ali com as especiarias da alegria, né? Se não tiver a farinha de espelta, eu estou usando as especiarias da alegria. Eu posso dizer que é hildegardiano? Posso, porque foi inspirado em Santo Hildegarda. Eu estou usando ali as especiarias da alegria. Eu estou usando coisas que ela trouxe aqui pra gente, né? Mas, não. Boa tarde. Para chegar, eu estava com minha cachorrinha na física. Ai. Eu também tava com problema com a minha cachorrinha. Vou ter que ir pra vet daqui a pouco também, Ana. Espero que sua cachorrinha esteja bem. O vinho apagado também é medicamento, sim. O vinho apagado é um remédio, gente. Não é convival. Eu não vou fazer 1 litro de vinho apagado e vou chamar o povo, vamos tomar cerveja, tomar vinho e bater papo. Não. Ele é um remédio. É para ser usado como remédio. Nada que Santo Hildegarda trouxe é para convival, né? Nenhum vinho, nenhum elixir. Você não vai pegar um elixir ali de amora preta, por exemplo, que é uma delícia, por sinal, e chamar seus amigos para beber e ficar conversando e fumando para quem fuma. Não é. Não é. Você vai fazer pontualmente. Então, o vinho apagado, por exemplo, ele é muito utilizado quando você está com sono, ou quando você tem insônia. Então, você pode tomar para insônia. Momentos antes de dormir ali, 1 hora, meia hora antes de dormir, você faz um vinho apagado, quanto? 1 litro? Não, você vai fazer uma quantidade assim de vinho. Fiz o vinho aqui, aqueci, joguei água, tomei tranquilamente, morno. Ele tem que ser tomado ainda quente, morninho ali, porque quando você ferveu, jogou a água fria, automaticamente ele vai amornar. Então você já toma e já se prepara para deitar. Se puder fazer isso em posição de meditação, de oração, melhor ainda, que vai te ajudar ainda mais. Vai ficar a medicina da física integrativa e ajuda com certeza. Que ótimo. Então, é para isso. O vinho apagado é excelente para estresse. Então eu tô passando um dia muito estressante. Eu quero me manter um pouco mais calma. Eu vou ali e faço um vinho apagado. Você pode fazer algumas vezes por dia. Você pode fazer 3, 4 vezes por dia, a depender do seu momento. Mas é um cálice. É uma coisa pequenininha. Você não vai pegar um balde de vinho e tomar, né? Você não vai fazer uma bacia de biscoito da alegria e chamar a criançada para comer.
Não é isso, ele é remédio. Ele é remédio. Entendeu? Então, o biscoito da alegria pode equilibrar, o vinho apagado é outra coisa que pode equilibrar. E estratégias de contato com a natureza vão nos equilibrar. E para cada temperamento tem uma estratégia específica, né, que se adequa mais. Então, quais são as estratégias de contato com a natureza? Né? Todas as técnicas aí que hoje tem um nome chique, que chama biohacking, né? Mas o que é o biohacking? O biohacking é você, por exemplo, fazer o aterramento, você fazer sauna seca, você tomar banho de cachoeira, você tomar banho de rio, né? Você ter contato com a natureza e você ter técnicas de respiração. Por quê? Nós não somos elementos, então a gente precisa da terra, vamos aterrar. A gente precisa da água, vamos ali ter um contato com a natureza, com cachoeira, com rio, vamos fazer escalda-pés com água boa, né? Vamos trabalhar ali a questão da detoxificação, né? Da detoxificação do nosso corpo através da sauna seca, que é uma indicação, inclusive, de Santa Hildegarda. Na época ela fazia sauna seca com base nas cascas de castanha portuguesa, que eram queimadas ali, né? A sauna seca, para o nosso tempo, é muito melhor do que a vapor, porque a nossa água não é uma água boa, é uma água cheia de cloro. Então, você respirar aquele vapor da água, da sauna a vapor, não é tão interessante, a menos que você esteja num ambiente completamente natural. Mas, normalmente, a sauna seca, ela é muito mais favorável, né, para o nosso corpo. E técnicas de respiração, porque nós temos déficit do ar também, porque nós não respiramos da forma correta. Qual que é a forma correta de respirar? Você acha que a gente está respirando da forma correta? Não, eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Além da gente ter essa questão da visualização, né, da percepção da respiração diafragmática, que é a respiração que os bebês já nascem, né? A gente nem percebe. Você não percebe o bebê respirando, né? Nós pegamos um vício de respirar pela boca. Tô aqui e a gente está respirando pela boca. Respiração correta é narina e é lento. E para respirar e você alcançar a calma, só tô falando por alto para vocês. Você tem que respirar estando com a sua língua na posição correta. Qual a posição correta da sua língua? Você sabe qual a posição correta da sua língua na vida? Por que a gente tem esse palato? Por que o nosso palato tem essa curva? A gente tem o céu da boca para a nossa língua ficar repousada ali. Então, a respiração correta vai acontecer narina, você não usa a boca, nem para expirar, nem para inspirar. E a língua ali. E tente fazer essa respiração com a língua no lugar certo, tranquila. Inspira pelo nariz, segura por um tempo e expira lentamente pelo nariz. E você me fala se você não vai conseguir alcançar uma sensação de calma. Eu, quando estou muito agitada, eu vou cuidar da minha horta, o funcho, o alecrim. Isso aí é maravilhoso, esse contato. O capim-limão. E isso que você está falando, Alessandra, tem algo que vou falar aqui, o povo vai falar que eu estou falando besteira, né? Os chiitas vão falar mal de mim. Mas tem uma coisa que é muito conectada com o Santa Hildegarda, que se chama fitoenergética. O que é fitoenergética? É a energia de todas as plantas. Então, quando Santa Hildegarda fala para a gente ter contato, isso é um elemento sutil, gente. Quando você está ali tomando um chá de funcho, um chá de menta de alguma coisa ali, não são só os fitoquímicos que estão ali. Ela está falando dos elementos sutis que
que contém cada uma dessas plantas que te equilibra, entendeu? Estou aprendendo a respirar, a academia, respiração. Eu não conheço. Não fala arruda. Gente, eu já falei aqui pra vocês, né? Que vocês são as minhas arrudinhas e arrudinhos. São as minhas arrudinhas e arrudinhos. Depois eu vou colocar a simbologia. O que significa isso, né? Tão rica que é essa planta e que eu não posso falar aqui no meu Instagram de arruda, que o povo fica louco. O povo enlouquece. Acha que a erva é erva de macumba, né? Então é um negócio bem complicado. Então, gente, o nosso, já falamos ali, né? Alimentação a gente pode equilibrar, né? Para cada desequilíbrio de temperamento a gente tem ali uma alimentação específica. A Andréa Bruno gostou aí, ó. A Andréa Bruno é uma arrudinha master. A Andréa Bruno, a Mayra são arrudinhas master aqui. Elas já são arrudinhas com estrelinha de duas quaresmas aqui, ó. As plantas são bênçãos de Deus e para respirar próximo delas e sentir a presença delas. É exatamente. Isso aí é o Filipe Regard, que é arrudinho, que é um arrudo. Isso aí, ó. É de onde veio a mateira, né? De onde veio a mateira. As mateiras nasceram dessa implicância com a arruda, né? E a arruda é maravilhosa. Santo Hildegard vai falar tanto. A arruda é uma das ervas da alegria que ela fala. Gente, você vai comer um pé de arruda? É claro que você não vai comer um pé de arruda. Você vai comer ali um quilo de canela. Você ficar doido. Ninguém tá te falando para fazer isso, né? Vai comer 1 quilo de noz moscada? Ninguém tá falando isso. É moderação. Antes de conhecer Santo Hildegard, tinha minha mãe, que era muito ligada na natureza. Olha aí. E Santo Hildegard, ela faz isso. Ela tá trazendo, né, esses conhecimentos ancestrais, tá validando essas coisas, né, que a gente tinha deixado para lá. Que a gente tinha achado, às vezes, que era crendice, porque a gente começou a ser educado ou pela igreja, deseducado, né, eu vou dizer assim, ou para determinados pensamentos da igreja, que a gente nem vai falar aqui de forma crítica demais. A gente vai entender que dentro desse processo houve um desejo de cuidado, né, de afastar as pessoas do que elas achavam ali que era um amuleto, esquecer de Deus, porque isso em determinado momento aconteceu mesmo, só que isso se perdeu no tempo, né? Foi feito com exagero. Quero ser uma rodinha também. Você já é uma rodinha, Isa, você já tá aqui. Então, são as minhas arrudinhas e arrudinhos. Eu tenho poucos arrudinhos, mas tem os arrudinhos, e os arrudinhos que tem são interessados. Então, gente, essa é uma forma de equilíbrio, né? O contato com a natureza, de equilibrar a nossa respiração, contato com a terra, o contato com as plantas, a detoxificação que Santo Hildegard fala, através dos elixires ali, através da sangria, que não é permitida aqui, mas a gente pode fazer ventosa. Não temos aqui, vamos fazer doação de sangue, que isso inclusive ajuda terceiros, né? Nós crescemos desaprendendo a respirar e desaprendendo um monte de outras coisas. Desaprendendo até o contato com a natureza, né? E o respeito pelas coisas de Deus. Podemos usar o que mais para equilibrar os temperamentos? Podemos usar as pedras para equilibrar os temperamentos. Eu sou sanguínea, estou completamente sem foco, né? Estou ali, perdida, viajando na maionese. Uma pedra que pode me ajudar muito. A jaspe pode me ajudar muito. A calcedônia pode me ajudar muito, porque eu não vou falar demais. Mas eu perco muito meu tempo, sou sanguínea, eu perco muito meu tempo falando. Então vou unir aqui jaspe com calcedônia. Vou ter foco, vou conversar menos, falar só o que precisa ser falado. Aí jaspe na veia, olha a sanguínea aí. E manter o quê? Sou sanguínea, eu dei até alguns exercícios para vocês lá, porque nós temos também os exercícios espirituais, né?
O exercício espiritual do sanguíneo, o que é? É trabalhar um pouco menos a vaidade e buscar o silêncio. É o silêncio e a oração, que é algo que para o sanguíneo é muito complicado. Vocês vejam como tem os opostos, né? O sanguíneo está aqui completamente oposto ao sanguíneo, né? Que está aqui. Nós temos o quê? O melancólico, que é completamente oposto. Para o melancólico, o silêncio não é um problema. Mas para o melancólico, o que vai resolver é a comunicação, é a socialização, é procurar verbalizar, né? Procurar coisas onde ele consiga ver os terceiros, onde ele tenha exercício de caridade, de ajuda ao próximo. Isso vai ajudar muito, enquanto esse aqui, ó, começar a rezar um pouquinho, a silenciar, a ouvir o barulho da própria cabeça, né? Aqui, o colérico, ser um pouco mais humilde, exercitar a humildade, olhar para o próximo, né? Ter exercícios ali voltados ao temor de Deus. Porque quando fala que o colérico está indo para o inferno, é porque muitas vezes ele perde o temor de Deus, acreditando que ele está certo ali, entendeu? Adaiva estais, você me conheceu e sabe como eu sou. Né? O fleumático aqui, né? O movimento, ele precisa do movimento. E ele precisa enxergar também que muitas das atitudes dele impactam negativamente no outro, atrapalham o outro. Porque uma coisa é eu não ter movimento, outra coisa é quando o meu corpo, a minha falta de movimento, faz com que eu me torne um peso para outras pessoas. E isso acontece muito com fleumáticos. Então é importante a gente ter esse equilíbrio, a gente buscar aí esse equilíbrio. Então são essas as estratégias que a gente tem ali para melhorar, né? Sou aqui colérica, vou usar que pedra que eu vou usar, né? Quando eu estiver muito alterada, posso usar ali o crisoprágio, posso usar uma água marinha que pode ser bruta, né? Que vai me favorecer, que vai me trazer aí uma tranquilidade. O melancólico, que pedra que ele pode ajudá-lo, né? Ele pode usar ali também a jaspe, vai ajudá-lo muito. A ônix vai ajudá-lo demais. A ágata também é uma pedra que vai ajudar muito o melancólico. Depende do nível do desequilíbrio. Pedra que vai ajudar ali o fleumático também, a jaspe está praticamente em todas, gente. Eu falo, jaspe é uma pedra que todo mundo tem que ter, que vai ajudar no equilíbrio de todas as pessoas. Por quê? Eu já explicando sobre as pedras aqui. Elas vão acessar tanto o nosso físico, quanto o nosso mental, quanto o nosso espiritual. E nos trazer aquele equilíbrio. É óbvio que eu estou falando para vocês aqui a nível geral, né? Cada coisa merece ali a sua especificidade, né? Merece ser visto ali dentro da sua individualidade. Mas a nível geral eu acho que deu para vocês entenderem aí como que a gente equilibra, não deu? Vocês têm alguma dúvida nesse sentido? Me fiz entender? Foi difícil? Gente, foi difícil chegar aqui hoje para essa live. Continuo pedindo para vocês orações pela minha saúde e agora eu peço que incluam a saúde da Dorothy nas suas orações. Incluam, inclusive, em primeiro lugar, porque se ela adoece, eu adoeço muito mais rápido. Enfim, ficou a sardônica. A sardônica é uma pedra que você vai usar para estimular os 5 sentidos. Ela é uma pedra muito boa para estimular os 5 sentidos. Acho que tinham me perguntado aí sobre a quantidade do vinho, né? Então eu vou pegar uma quantidade de vinho, tantinho de vinho, e vou colocar 1/3 dessa quantidade de vinho de água, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei aqui
3 partes, né? 3 ml, vamos supor, 30 ml de vinho, eu vou colocar 10 de água, ok? Para apagar meu vinho. Tudo claro, nu. Eu uso o ônix e a jaspe e me sinto muito bem. Olha que maravilha. Olha que coisa boa. Então é isso, minha gente. Somos duas. Exatamente, a gente desequilibra. Então, assim, meu calcanhar de Aquiles, eu não vou falar que isso como eu falei, comecei essa quaresma decidindo que essa quaresma seria diferente, né? Não teríamos ataques espirituais, porque minha confiança em Deus é muito maior. Não vejo isso como um ataque, estou vendo isso como uma coisa da vida acontecendo, e é assim que eu vou ver. E eu tenho certeza que tudo vai se resolver, tá? Que tudo vai se resolver, mas eu conto com a oração de vocês, tá? Tanto para minha saúde, quanto para a saúde da minha pequena. Como eu disse, para minha pequena em primeiro lugar, porque se ela adoece, eu adoeço. O que Santo Hildegarda diz sobre o esquecimento. Tem uma live aqui onde eu falo isso, tá? Um dos vícios de Santo Hildegarda. Dá uma olhadinha nas lives de vícios e virtudes, tá? Que eu falei sobre isso. Muito obrigada, Matilde, pelo carinho. Muito bem explicado. Ai, que bom, gente. Então, eu fico muito feliz. Amanhã, nós vamos começar tema novo aqui. Vocês têm ideia do que será? Nós vamos começar com um tema novo, um caminho novo de Santo Hildegarda. Então, eu espero contar com a presença de vocês aqui. Amanhã, quarta-feira, 12/12, estaremos firmes e fortes com um novo caminho de Santo Hildegarda. Vocês vão ter a possibilidade de conhecer outros aspectos, outros ensinamentos, né, de Santo Hildegarda. Espero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam aqui dessa live, se vocês se encontraram ou não, se vocês têm dúvidas acerca dos temperamentos ainda. Deixem aqui nos comentários, compartilhem por favor essa live com outras pessoas. E eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui, a paciência de me ouvir, tá? E estaremos aqui firmes e fortes amanhã às 12h12 com um novo tema. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.